Os capítulos 18 a 20 de Gênesis evidenciam a diferença de tratamento do Senhor para com o que lhe pertence e aquele que não lhe pertence. Fica evidente nos capítulos 18, 19 e 20 como o Senhor lida com o seu povo, ainda que falhando, ainda que pecando, e como o Senhor lida com aqueles pecadores que não se arrependem, como aqueles que não pertencem ao povo de Deus e por isso vivem confortáveis em seus pecados. O capítulo 18 mostra a graça de Deus para um homem que tem se mostrado bem oscilante. Abraão tem se mostrado bastante disposto ao pecado algumas vezes, outras vezes evidencia uma fé que busca agradar a Deus, uma fé firme e sólida, e agora o Senhor novamente reforça a sua promessa a Abraão. O Senhor diz que lhe daria um filho dentro de 1 ano. Sara estaria grávida, essa criança se chamaria Isaac. O Senhor mostra o seu compromisso em colocar em prática a promessa que havia sido feita anteriormente. Porém, antes desse capítulo se encerrar, do capítulo 18 se encerrar, nós vemos o alerta também sobre aquilo que Deus faria no capítulo seguinte, no capítulo 19. Há um diálogo em que Abraão, junto com o Senhor, conversam sobre o destino da cidade de Sodoma. Abraão intercede por aqueles pecadores. Nesse ponto, nós vemos Abraão como um tipo de Cristo. Cristo é aquele sacerdote perfeito que intercede pelo seu povo. A nossa salvação, a nossa segurança está segura não por aquilo que fazemos, não por nossas boas obras, não por quem nós somos, mas sim por quem Cristo é. Cristo é o sacerdote perfeito. É o sacerdote que vive para sempre, intercedendo pelo seu povo, e por isso é poderoso para salvar totalmente os que se achegam a Deus por meio dele. Nós vemos em Abraão essa luz, esse tipo de Cristo. Além disso, vemos também nesse capítulo que o Filho prometido, como já falamos anteriormente, aponta para Cristo. Por mais que Isaac seja claramente indicado aí, essa promessa ela é cumprida totalmente na pessoa de Cristo. Cristo é aquele que cumpre não somente a promessa feita a Abraão de uma descendência, de um filho da promessa, mas ele é o filho da promessa feita em Gênesis 3,15. Como já foi dito, Cristo é aquele que pisaria a cabeça da serpente. Portanto, esse texto de Gênesis 18 serve também para nos lembrar do Filho prometido, de Cristo, do Salvador, que nasceria trazendo alegria àqueles que pertencem ao povo de Deus e que aguardavam a sua vinda. Gênesis 19 continua a ideia do capítulo 18, da conversa entre Abraão e o Senhor, e ainda mostra o juízo do Senhor para a cidade de Sodoma. Mostra o pecado de Sodoma, como aqueles homens eram duros de coração e não estavam prontos a se arrepender, e ainda evidenciam o juízo de Deus contra esta cidade. Nos lembra de que Deus foi misericordioso com Ló, com a sua família, sua mulher, suas filhas, como dito no versículo 16, porém o Senhor agiu com juízo contra a cidade de Sodoma, justamente pela maldade daquele povo. Somos lembrados de que o nosso Deus é um Deus justo, um Deus que condena o pecado. O Evangelho exige justamente essa consciência. Assim como Paulo, após pregar o Evangelho aos atenienses no Areópago, lembrou que esse Deus não levou os pecados no tempo da ignorância, mas ordena a todos os homens que se arrependam, porque um dia ele julgará esse mundo com justiça, por meio do varão que ele destinou e acreditou diante de todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Haverá um dia em que esse mundo será julgado por Cristo Jesus. É necessário que todos nós avaliemos o nosso coração, depositemos a nossa esperança em Cristo, pois Ele é a nossa única certeza de esperança, de livramento da ira de Deus. Essa história se encerra com uma repetição. Talvez, ao ler o capítulo 20 de Gênesis, você tenha visto algo que parece repetitivo, algo que você pode ter pensado que você já leu isso antes. O Senhor conduz novamente Abraão para o seu ponto de partida. Abraão é levado a Abimeleque e ele age novamente como havia agido lá no capítulo 12, quando foi ao Egito e encontrou o faraó. Abraão mente, entrega sua esposa Sara para Abimeleque
e novamente traz juízo por conta do pecado. Mas o Senhor, mais uma vez, age com graça, não somente com Abimeleque, ao avisá-lo desse pecado, como também com Abraão, que mesmo diante do pecado é abençoado por Deus. Irmãos, nós servimos a um Deus gracioso. É necessário que nós lembremos disso, de que a segurança de nossa salvação, as bênçãos que recebemos, não estão baseadas em nossa obediência. É claro que o Senhor abençoa aqueles que o obedecem, mas somos lembrados de que há um Deus que é gracioso e que abençoa o seu povo, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossa oscilação. O pecado traz sim consequência, o Senhor deseja um coração arrependido, mas as bênçãos que recebemos não estão baseadas em nossa perfeição, justamente porque nós jamais seremos perfeitos nessa vida. Que nosso coração esteja sempre pronto a aceitar com gratidão as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus são fruto somente da sua graça e nunca do nosso mérito. Que o nosso coração se humilhe e ande humildemente com nosso Deus diante dessa verdade.